Eu vou fazer uma leitura, mas desta vez vou fazer só eu. Lá em João, capítulo 10, 11 a 15, que diz assim, palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Podemos sentar? Eu quero falar hoje sobre ser ovelha. O que é esta coisa de ser ovelha? Das metáforas, das comparações da Bíblia sobre o cristão e a igreja, talvez esta seja das mais belas, ou a mais bela. Somos ovelhas do rebanho do bom pastor. Amém? E é sobre isso que eu quero meditar hoje, sobre algumas características da ovelha do bom pastor. Quais são as características de um discípulo, de um cristão, de uma ovelha do rebanho do Senhor? E a primeira destas características é que a ovelha, ela não subsiste sozinha, ela tem que estar integrada num rebanho. Há muitos animais que são solitários. Muitos animais na vida selvagem, na vida natural, que são solitários. Há outros que são gregários. E a ovelha é um destes animais gregários. Vive e sobrevive em conjunto. Nós somos ovelhas espirituais. Nós não somos lobos solitários. Até os lobos normalmente andam em alcateia. Mas há animais que são solitários. A ovelha não é um deles. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Nós não fomos criados para estar sozinhos. As ovelhas não foram feitas para vagar por conta própria, por várias razões. Primeiro, porque facilmente se perdem, não têm sentido de orientação. Segundo, porque elas podem magoar-se e não sabem como depois desenvencilhar-se. E também porque ficam vulneráveis aos predadores, não é? Não sabem como se defender, e também porque precisam de cuidados. A ovelha precisa de cuidados. Precisa de ser desparasitada, precisa de ser alimentada, conduzida a pastos verdes, conduzida a águas tranquilas. Porquê águas tranquilas? Porque as águas que borbulham muito, as ovelhas têm medo de beber nessas águas. Elas precisam beber em águas calmas, senão não conseguem, têm medo. E alguém tem que as conduzir aí. E alguém tem que as tosquiar, e alguém tem que lhes tirar os parasitas. Elas precisam de ser cuidadas e sozinhas não conseguem fazer isso. Então é no corpo de Cristo que nós aprendemos a viver o Evangelho de uma maneira prática. Em amor, em perdão, serviço em serviço e em comunhão. Porque tudo isto são vertentes da vida cristã. Nós precisamos servir a Deus. Há muitas formas de o fazer. Mas não há discípulo nenhum que seja digno desse nome que não sirva a Deus de alguma forma. E da mesma maneira precisamos de aprender a andar em perdão, a andar em amor e precisamos de comunhão. Fora da fé da igreja, a nossa fé torna-se muito individualista. Torna-se uma fé sem confronto. E sabe que nós precisamos de confrontar a nossa fé. As pessoas que têm mais dificuldade em ouvir outras perspectivas, em falar com pessoas de outras religiões, que têm outras opiniões, têm outras sensibilidades, são aqueles que são mais inseguros. Porque quem tem as suas raízes fundamentadas em Deus, não tem medo, não tem receio de falar com quem quer que seja. Eu já tive alunos na universidade, olha, espíritas, evangélicos também, protestantes, católicos, ateus, agnósticos, hindus, já disse espíritas, muçulmanos. Olha, um dos alunos mais interessantes que eu tive era muçulmano. Um rapaz impecável. E pessoas e outras coisas mais malucas ainda, algumas delas mais estranhas, de cultos assim muito estranhos, já tive.
e nunca tive problemas. Toda a gente sabe aquilo que eu sou, todos eles sabiam aquilo que eu era, e não tive problemas nenhuns em ouvi-los, em expor as suas opiniões, as suas perspectivas, e eu tenho a minha. E isso não me prejudicou nada confrontar a minha fé. Pelo contrário, ajudou-me a aprofundar as minhas raízes. Porque uma fé que não pensa é uma fé que é frágil. Se nós não questionarmos a nossa fé, se nós não perguntarmos de vez em quando porquê é que nós agimos assim, porquê é que nós pensamos assim, então nós estamos formatados. E quando vier alguma tempestade maior à nossa vida, se calhar não conseguimos aguentar-nos. Mas quando nós temos a nossa fé confrontada e sabemos, então nós podemos crescer, porque é isso que traz crescimento das nossas raízes. Amém? E quem está sozinho não consegue fazer isso, não tem confronto, não tem crescimento, e facilmente ele vai moldar a sua vida pelos seus desejos e opiniões pessoais. Então a ovelha não subsiste fora do rebanho. E eu estou a falar também para aquelas pessoas que nos seguem pela internet. Eu sei que há muita gente que nos segue pela internet que não está em comunhão numa igreja. Eu quero dizer, a internet é muito bonito, vocês podem ser abençoados, continuem a ouvir a palavra de Deus, continuem a assistir aos cultos, mas isso não chega. É preciso encontrar uma comunidade de fé, que vocês se sintam bem, que vocês sintam que Deus está ali e que são alimentados e que são cuidados. Amém? Esta ideia da ovelha não subsistir fora do rebanho é a ideia da comunhão. A comunhão é o coração da igreja local. Diga comigo, a comunhão é o coração da igreja local. O segundo ponto é que a ovelha deixa-se pastorear. Há pessoas hoje em dia que têm muita dificuldade em ser pastoreadas. Há pessoas muito apaparicadas, ou que foram muito apaparicadas, e têm dificuldade em aceitar exortação, correção, ensino, porque toda a exortação e a correção começa no púlpito. Amém? É aqui que nós ouvimos a palavra de Deus e, ao abrirmos o nosso coração para recebermos essa palavra, nós vamos agindo de acordo, de boa fé, de acordo com essa palavra. Então, tudo começa aqui. Então, é importante que a ovelha se deixe pastorear. Não é suposto que haja uma ovelha no rebanho que não se deixa pastorear. Ela não tem sentido de orientação, ela não se consegue defender dos predadores, ela tem uma série de limitações e de vulnerabilidades. Se ela não segue o pastor, se ela não confia no pastor e não o segue, ela vai acabar por sair do rebanho e vai acabar por ficar à mercê de todos os perigos. Há uma falácia que às vezes ouvimos dizer que o meu pastor é Jesus. Quando eu ouço alguém dizer, o meu pastor é Jesus, já fiz o filme todo, já vi o filme todo. Aquela pessoa que diz isso, o meu pastor é Jesus, como que diz, não preciso de pastores, o meu pastor é Jesus. Essa pessoa, nem Jesus é pastor dela. Não tem pastor, essa é uma ovelha que está fora do rebanho e é uma ovelha rebelde. Normalmente quem diz isto são estas pessoas. É claro que nós somos ovelhas do rebanho do bom pastor, é verdade. Mas quando dizemos isto, o meu pastor é Jesus, como que diz, não preciso de mais ninguém, nós não estamos a mostrar como é que é o nosso coração, porque uma ovelha precisa de um rebanho sem falta. Então, é suposto que a ovelha siga o pastor, confie no pastor e siga o pastor. Mas o pastor também não pode ser um mercenário da fé, porque há muitos por aí, por esse mundo fora, em que, em vez de pastores, tornaram-se mercenários da fé. Envolveram-se na política, em guerras políticas, e tantas outras coisas muito piores ainda, e, no entanto, dizem que são pastores e têm pessoas que os seguem. Mas não é suposto que uma ovelha siga um mercenário da fé e não um pastor. Não é? Então, isso mais tarde vai dar os seus problemas muito graves, graças a Deus por aqueles que têm um verdadeiro pastor ou verdadeiros pastores. Amém? Graças a Deus por todas aquelas ovelhas, todos aqueles discípulos que têm uma referência, que têm referências na sua vida, na sua comunidade, pessoas que são um exemplo de vida e de fé para eles e que os podem ajudar e que são uma referência, e só o simples facto de ser uma referência já os ajuda, já lhes dá uma direção, já lhes dá um caminho. Então,
a ovelha que se deixa pastorear, que ouve o pastor, segue o pastor e confia no pastor, isto fala-nos de fé. E fé é a energia da vida com Deus. É a energia da vida com Deus. Eu, quando estava a pensar nisto, ia pôr o combustível, mas agora há muitos carros que são elétricos e muitas energias renováveis, e então, em vez de combustível, a energia da vida com Deus, a fé. Sem fé, ninguém pode sequer agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos dar sequer um passo na nossa caminhada espiritual. Porque é pela fé. Amém? É pela fé que as coisas acontecem, é pela fé que as pessoas são curadas, é pela fé que as pessoas são salvas, é pela fé que as pessoas superam as suas crises, as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas aflições, é pela fé. E por isso, a fé é essencial, é a energia da vida com Deus. Mas para isso é importante que a ovelha esteja integrada no rebanho e que se deixe pastorear e confie e siga o pastor. Terceiro aspecto, a ovelha é mansa. Ela não é um animal feroz. Não é? Quem anda sempre a amarrar uns com os outros são as cabras e os bodes. As ovelhas não é tanto assim. Não é? É um animal manso, não é um animal feroz. E também não é um predador, porque a ovelha não é carnívora. Não tem que matar um animal para comer, para se alimentar. Ela come as ervas do campo, etc. Não mata ninguém por causa disso. Ela é mansa. Isto fala-nos do caráter que deve estar presente em todos os discípulos de Jesus. Não é? Caráter. E o caráter é o quê? É o reflexo de Cristo na nossa vida. Não é? O caráter é o reflexo de Cristo na nossa vida. Nós vemos uma pessoa, espiritualmente falando, pelo seu caráter. Não é pelos seus dons. Não é pelas suas competências, as suas habilidades, os seus dons ou até o ministério. É pelo seu caráter. Amém? Há dias estávamos a falar, o pastor Nuno, eu estava a falar com o pastor Nuno, estávamos a falar sobre, e tal, pessoas que se portam muito mal e há quem diga, não se pode julgar. E eu disse, não, nós não podemos julgar as pessoas porque Deus é que conhece os corações, mas nós podemos e devemos julgar as atitudes e as palavras. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Se a árvore é boa ou se a árvore é má. É pelos frutos. Se der mau fruto, a árvore não presta. Se der bom fruto, a árvore é boa. Então aquilo que nós temos todo o direito de julgar, o fruto da nossa vida, o fruto uns dos outros e podermos ajudar uns aos outros. Mas nós, o facto de a ovelha ser mansa, isso está no centro, digamos assim, do caráter do cristão, no centro do seu caráter. Uma pessoa que está sempre mal disposta, sempre a gritar com os outros, sempre a mandar vir por tudo e por nada, essa pessoa precisa de repensar a sua situação em Cristo. Precisa repensar quem é em Jesus. E vocês podem dizer, pois, mas a psicologia diz que há pessoas que têm um temperamento mais assim ou mais assado. Está ok. Sim, senhor. Há muitos temperamentos, podemos falar aqui disso um dia, mas isso não significa que a pessoa não tenha que manifestar o caráter de Cristo na sua vida. A pessoa pode ser um grande pregador, pode ser o maior pregador deste mundo, a pessoa mais influente, mas se no seu discurso constantemente eu não vejo Cristo naquela pessoa, eu não presto atenção àquela pessoa. Porque é pelos frutos que nós conhecemos. Não é pelos títulos, não é pelos cargos, não é pelo ministério que tem, não é pela visibilidade que tem. A ovelha é mansa. Tem o caráter de Cristo. Amém? Mas a ovelha também precisa de comer e de beber, não é? Ela está integrada no rebanho, ela precisa de comer e beber. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera, quer dizer, restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto fala de alimento. A ovelha precisa de ser conduzida a alimento bom. Os pastores de ovelhas normalmente conduzem os rebanhos aonde há bons pastos, não é? Porque eles querem que as ovelhas deem leite, que as ovelhas sejam saudáveis, porque eles amam o seu rebanho,
amam as suas ovelhas e querem o melhor para elas. Então conduzem-nas a um pasto em que elas se possam alimentar devidamente. E esta questão da ovelha precisar de comer e de beber, fala-nos de alimento. Alimento. E o alimento é a nossa subsistência espiritual. Uma ovelha que não se alimenta acaba por morrer. Como uma pessoa que não se alimenta durante muito tempo acaba por morrer. Porque o nosso corpo necessita de alimentar e de matar a sede. Então, se uma ovelha precisa de comer e de beber, ela precisa estar no rebanho, ela precisa ter um pastor, ela precisa ser conduzida a bons pastos, ela precisa se alimentar para poder subsistir espiritualmente, para poder sobreviver espiritualmente. Mas Deus não quer apenas que nós possamos subsistir, sobreviver. Ele quer dar vida e vida com abundância. E isto não é apenas saúde, é saúde também física, é também saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental. Isso é o que Deus tem o seu propósito para nós. Que nós sejamos alimentados devidamente para podermos ter saúde em todos os planos da nossa vida. A ovelha deita-se para descansar e ruminar. Há mais vida para lá da correria. Há mais vida para lá daquela correria constante, dos estímulos permanentes. Eu, quando era pequeno, no meu tempo, como alguns irmãos aqui mais velhos sabem, nós só tínhamos brinquedos, aqueles que os tinham, brinquedozinhos de madeira, e se conseguíssemos ter um brinquedo de lata, assim pintado, já era um luxo. Já era um luxo. É assim ou não é? Os irmãos mais velhos. É verdade? Era um luxo. E depois se havia um carrinho de lata pintado, vermelho, assim tipo um carro de corrida, que a gente pudesse dar à corda e depois o largasse, era uma maravilha. As crianças hoje não têm isso. Têm toda a espécie de estímulos, de som, de luz, de imagem, tudo ao mesmo tempo. Os aparelhos eletrónicos. Hoje há programas na televisão, nos canais do cabo, dedicados desde bebés até por aí fora. Não havia nada disso no meu tempo. A gente tinha que brincar, tinha que inventar, tinha que fazer de conta que... Não é? O que é importante. E por isso alguém disse que nós estamos a criar uma geração estupidificada. Porque as pessoas estão habituadas a não pensar. Estão habituadas a aparecer-lhe tudo à frente. Eu já disse aqui uma vez que, do ponto de vista da saúde mental, cognitiva, é muito mais importante uma pessoa ler um livro, por exemplo, um romance, que conta uma história, do que ver esse romance transposto para um filme, do que ver o filme da mesma história. Porquê? Porque quando você está a ler, você está a olhar para umas páginas em branco, ou com umas letras, você tem que imaginar o guarda-roupa, tem que imaginar as paisagens, tem que imaginar a cara dos personagens, tem que imaginar tudo. Então, aqui a caixinha de espirulitos está a funcionar a todo vapor. Mas quando você apenas senta-se no sofá e vê o filme, a história em filme, você não tem que imaginar nada. Então, a caixinha de espirulitos fica parada. E esse é o problema de muita gente. Não dá andamento à caixinha de espirulitos. E nós precisamos fazer isso. Mesmo, irmãos, nós cristãos, se vimos à igreja, ouvimos as pregações, o louvor, maravilha e tal, fantástico. E depois, durante toda a semana, não lemos a palavra, não refletimos, não fazemos mais nada, a nossa caixinha de espirulito espiritual fica parada. E nós ficamos a estupidificar espiritualmente. Sem ofensa para ninguém. Amém? Então, a ovelha precisa descansar. Antigamente, no antigo Israel, Deus até estabeleceu um dia da semana, que para o caso do antigo Israel era o sábado, em que eles não podiam, segundo a lei de Moisés, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada de coisa, para se lembrarem que não são feitos de ferro, são seres humanos que se desgastam fisicamente, emocionalmente e mentalmente e precisavam daquele tempo de descanso dedicado a Deus, em parte, mas também de descansar
para renovar a sua mente, renovar as suas forças físicas, etc. Inclusivamente, de 50 em 50 anos havia o chamado ano do jubileu, um ano em que as terras não eram cultivadas, para que as terras pudessem também descansar, para que depois, a partir daí, pudessem desenvolver-se de outra forma, e os escravos eram libertados, não é? Tornavam-se homens livres. Portanto, Deus estabeleceu desde o princípio esta ideia de que nós não podemos trabalhar até morrer, não podemos viver dessa maneira, porque isso estamos a destruir-nos a nós mesmos, e nós precisamos também descansar. Mas como é que uma ovelha que não tem um pastor consegue descansar? Não consegue. Mas uma ovelha que tem um pastor que está num rebanho, o pastor leva-as para as sombras e elas percebem que é o momento de se deitarem. E depois acontece uma outra coisa que é muito importante, que é, elas vão ruminar. O estômago da ovelha tem 4 compartimentos por causa da ruminação. A ruminação é que elas, enquanto andam a pastar, vão comendo a erva, depois aquilo fica lá num compartimento qualquer, e depois, quando elas se sentam em descanso, então é que regurgitam, vêm à boca e aquilo é devidamente mastigado, e depois então vai para o sítio certo. Os cristãos, as ovelhas espirituais, também precisam de ruminar. Ou seja, nós não precisamos apenas de ouvir a palavra de Deus aqui ao domingo ou à sexta-feira. Não precisamos apenas, precisamos de oração. Precisamos de orar. Precisamos de refletir aquilo que ouvimos. Quando saímos estas portas, a mensagem possa ficar no nosso coração e na nossa mente, e nós precisamos refletir aquilo que ouvimos. E precisamos de meditação. A meditação é uma coisa que está na tradição cristã, mas não tanto na nossa tradição evangélica. A meditação é uma coisa que ninguém faz hoje em dia. Ninguém fala em meditação. Mas é uma coisa importante. Meditar é ficarmos apenas entre nós e Deus, calados, não é? Porque a oração é nós falarmos com Deus, mas costumamos dizer, depois temos de nos calar, deixar Deus falar connosco. Podemos chamar isto de meditação. Estar em silêncio diante de Deus. Sem sossegado no nosso quarto, num sítio sossegado, sem nada nos incomodar. Ficar na presença de Deus. Vocês sabem que, por causa do estilo de vida que nós vivemos hoje, as pessoas têm medo do silêncio. Têm medo do silêncio. Podia-vos dar aqui inúmeros exemplos. Medo do silêncio. Aqui há uns anos atrás nós começámos a ter um período de reflexão antes da ceia, para que nós pudéssemos mentalmente pedir a Deus que nos mostrasse se havia alguma coisa que nós precisávamos de corrigir na nossa vida, de pedir perdão a Deus, para depois virmos então à ceia com o coração limpo e a mente limpa e as mãos limpas. E eu sei que isso causou alguma estranheza nas pessoas, porque as pessoas não estavam habituadas a isso. Era música do princípio ao fim, era música durante a ceia, o grupo de louvor a cantar, era não sei o quê, era sempre barulho, sempre coisa, Mas não, nós precisamos também de momentos de silêncio, especialmente a sós com Deus. Amém? Quando eu comecei o meu ministério pastoral, há cerca de 40 anos, houve um dia que eu estipulei, digamos, para ser um dia para fazer aconselhamento aqui na igreja. E então nesse dia várias pessoas, não sei se era uma tarde ou o que era, várias pessoas, havia pessoas que vinham, combinavam, telefonavam e marcavam comigo, vinham ter comigo. E eu ouvia as pessoas e tal, e estava a aconselhar, e não sei o quê, os problemas e tal. Quando eu chegava à casa, a minha mulher queria falar comigo. E eu, farto estava eu de ouvir falar. E então, o que é que eu queria? Qual era a minha necessidade naquela altura? Era sentar-me um pouco no sofá, que ela estivesse ali ao pé de mim, em silêncio. Que é difícil para uma mulher, não é? Em silêncio. Eu queria gozar a presença dela e não me apetecia falar. Queria apenas... Porquê? Porque
muitas vezes nós, quando aconselhamos as pessoas, levamos essa carga, não é? Mais tarde eu aprendi, com a experiência, a não levar a carga para casa. Mas naquela altura levava tudo, a carga toda para casa. Portanto, eu chegava a casa carregado. E então queria era silêncio. A meditação é importante. Estarmos a sós com Deus é importante. É importante, irmãos. Eu sei que vocês não dizem amém, mas eu digo-vos, é importante. Se vocês tirarem um momento na vossa vida, regularmente, para estarem a sós, orarem e depois lerem a Bíblia e depois ficarem a sós, deixar que Deus faça falar ao vosso coração, e Ele vai trazer com certeza muitas coisas que, enquanto nós falamos, nós não conseguimos pensar ou não nos ocorre. E esta ideia da ovelha se deitar para descansar e ruminar é a ideia do crescimento. Nós precisamos de crescer nas coisas espirituais. Há pessoas que pensam que não precisam de crescer. Há pessoas que pensam que já sabem tudo. Há pessoas que pensam, daqui a não sei quantos anos, e portanto eu já ouvi pregar sobre isto, sobre o Salmo 23, já ouvi pregar 500 mil vezes, e sobre isto, e sobre aquilo, e sobre o outro. Mas ouça, cada vez que você ouve pregar, se você estiver o seu coração disponível, a sua mente aberta, Deus vai falar de uma maneira diferente. Amém? Deus vai falar de uma maneira diferente. Aqui há uns 2 meses, ou assim, o pastor Nuno pregou aqui uma mensagem sobre um texto bíblico, um episódio bíblico, e depois eu disse, olha, eu, por acaso, tinha uma pregação sobre esse texto bíblico, que diz coisas completas, não são coisas opostas, são outras coisas que não foram ditas. Porque a palavra de Deus é riquíssima, e nós temos tanto a aprender, e temos tanto a conhecer. Então, essa é a nossa necessidade. Precisamos de crescer. Ninguém que não esteja disposto a orar, a buscar a Deus, a refletir nas coisas de Deus, a ouvir a palavra de Deus, pode crescer nas coisas espirituais. E finalmente, ainda não é finalmente, a ovelha necessita de proteção. Por isso é que ela de noite dorme no aprisco. Os apriscos no Médio Oriente eram uma espécie de faziam um monte mais ou menos desta altura, com pedras ou com terra, né? Depois aplicavam uma série de espinhos à volta, e tinham apenas uma abertura. Eu não encontrei uma imagem para projetar, mas tinham apenas uma abertura. A porta, quando a Bíblia fala da porta das ovelhas, não é porta nenhuma. É o lugar onde as ovelhas entram e saem. Entram no aprisco ou saem. Então, a porta era uma coisa mais ou menos assim. Era um círculo, não é? E depois, aqui onde era a porta, fazia assim. Em forma arredondada. Sabem quando Jesus diz que é a porta das ovelhas? É porque o pastor, depois de recolher as ovelhas no redil, à noite, ele deitava-se naquele lugar, onde era a porta. Ele deitava-se. Ok? Deitava-se, estendia-se naquela parte. Porque à volta havia um muro de pedras ou de terra, ou o que fosse, com os espinhos em cima. E então os animais ferozes, eles não iam saltar por ali. Se eles quisessem entrar, tinham que passar por ele. Por isso é que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Eu sou a porta das ovelhas. Porque nenhum mal poderia entrar, a não ser que passasse por ele. E evidentemente, se passasse por ele, acordaria imediatamente. Então, nós precisamos, a ovelha precisa de proteção. E por isso é que ela dorme no aprisco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto fala-nos de segurança. Segurança, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, irmãos? Dá a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do redil. E finalmente, agora sim, a ovelha tem uma perspectiva de futuro. Vocês sabem que a diferença entre os animais e o ser humano é que os animais não sabem que um dia, não têm consciência que um dia vão morrer. E o ser humano tem. Todo o ser humano sabe que um dia vai morrer. Os animais não. Isso é que faz com que o ser humano seja tão
sensível, dado a crises existenciais, por causa dessa diferença. Mas a ovelha tem uma perspectiva de futuro. Tem uma perspectiva de futuro. Ela está no rebanho, ela tem um pastor que segue, em quem confia, e diz: eu aqui estou bem. Ele alimenta-me, ele leva-me para beber água quando eu tenho sede, ele faz-me descansar nas sombras, onde eu posso descansar de facto e ruminar. Ele protege-me durante o dia e à noite ele é a porta das ovelhas para que nenhum mal me toque. Então, o que é que eu quero mais? O que é que eu posso querer mais? Eu tenho uma esperança de futuro. Amém? E é isso que nós temos também. Nós temos esperança de futuro. Diz lá em Romanos 15:13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Esperança abundante, para que abundeis em esperança. Esperança é a fé no futuro. A fé é a fé essencialmente do presente, do dia a dia. Mas a esperança é a fé projetada no futuro. Nós no futuro temos fé no nosso pastor. Sabemos que estamos no rebanho. Portanto, aconteça o que acontecer. Olha, irmãos, há pessoas que gastam muito tempo a estudar escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E gostam muito do livro do Apocalipse. Eu nunca gostei de literatura policial e, portanto, não aprecio muito. Mas há pessoas que gostam muito de Apocalipse, não sei o quê, aquela visão de João e dos 4 cavalos e dos animais e da serpente e do dragão e da grande prostituta e do não sei o quê, que é tudo simbólico, evidentemente. Então, alguns cristãos entretêm-se a tentar descobrir o que é que quer dizer aquilo. E chegaram, ao longo dos tempos, a conclusões diferentes. Há várias escolas de interpretação sobre o que é que aquilo quer dizer. E sabe o que é que eu, quando venho falar nisso, sabe o que é que eu digo? Eu digo assim: eu não quero saber. Porque uns dizem que é a grande tribulação, vamos passar para a grande tribulação. Outros dizem que não, que a igreja é arrebatada antes. Outros dizem que é arrebatada a meio dos 7 anos. Isso é uma grande confusão para a minha cabeça. Ouça, o Evangelho não é isso. Isso é outra coisa. O Evangelho é uma coisa tão simples, uma mensagem tão simples, que uma criança pode entender. Eu tinha 4 anos, quando numa escola dominical em Lisboa me foi apresentado o Evangelho a nível do meu entendimento. E eu fui daquelas crianças que fui à frente, levantei o meu braço e disse: eu quero receber Jesus. E ainda não me arrependi. E já lá vão quase 70. Amém? O Evangelho é isto. Deus usa gente simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é uma mensagem que qualquer pessoa pode entender. O mais indouto pode entender. Porque é que nós complicamos tantas coisas? Então, para mim, a escatologia não tem grande interesse. Porquê? Porquê? E a razão é esta. Porque eu sou uma ovelha do rebanho do Senhor. E seja mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou mais para cima, ou mais para baixo, eu estou nas mãos do meu bom pastor. E isso é que interessa. Eu quero lá saber se o arrebatamento é antes, se é depois, se é no meio, se o que é. Desde que eu esteja em comunhão com Deus, sabendo Ele o amor que Ele me tem, é o suficiente. Não preciso mais nada. Não preciso me preocupar com mais nada. Vocês tenham um filho de 4 ou 5 anos, acham que essa criança deve se preocupar com questões como a reforma dos pais ou a reestruturação da empresa dos pais? Ela ainda quer saber. Ela quer estar ao pé do pai. Ela é ali que se sente protegida, sente-se amada, sente-se querida, sente-se protegida. Isso é que é importante. O resto não importa. Sejamos crianças neste aspecto. Até porque se não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Vamos chegar em pé? Eu tenho uma pergunta para fazer. Gostaria que cada um fizesse a si mesmo. Tens a convicção de ser uma ovelha do rebanho do bom pastor?
E eu vou falar aqui em várias questões que vão surgir aqui, que nós podemos perguntar a nós mesmos. Responda a ti mesmo estas perguntas. Vives tu em comunhão com o rebanho e o pastor? Moves-te em fé confiando no bom pastor? Estás a desenvolver um caráter segundo Cristo na tua vida? Deixas-te alimentar e dessedentar pelo pastor? Procuras descansar em Deus e crescer espiritualmente? Sentes-te uma ovelha protegida? Vives em esperança? São questões que nós podemos e devemos colocar a nós mesmos. E eu gostaria que agora todos, a uma voz, pudéssemos fazer a leitura do Salmo 23, que vai surgir aqui. Então digam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, Deus, obrigado porque nos tens chamado a ser ovelhas do teu rebanho, Senhor. Te agradecemos porque tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos proteges, tu és a porta do aprisco, a porta das ovelhas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para connosco. Te agradecemos porque tu nos alimentas, porque tu nos fazes descansar, porque tu nos fazes refletir, Senhor, porque tu nos conduzes a pastos verdes para nos podermos alimentar espiritualmente e dessedentar a nossa sede espiritual, Senhor. Te agradecemos porque tu cuidas de nós em todos os momentos e mesmo, Senhor, quando nós nos perdemos inadvertidamente, tu deixas as 99 no redil e vais buscar a ovelha que está perdida. Te agradecemos, Senhor, porque tu a trazes aos teus ombros, Senhor. Te agradecemos porque tu fazes uma festa, Senhor, porque por cada uma das ovelhas que faz parte do teu rebanho, tu cuidas de nós, tu nos amas, Senhor. Obrigado, Senhor. Não permitas, Senhor, que alguém, alguma força das trevas, nos segrede ao nosso ouvido, Senhor. Nos ponha na nossa mente ou no nosso coração que haja qualquer dúvida sobre o amor que tu nos tens, Senhor. Sobre o cuidado que tu tens com cada um de nós, Senhor. Como o bom pastor cuida de cada uma das suas ovelhas, que as conhece pelo nome, que delas é conhecido, Senhor, e que as cuida e que faz com que nós possamos andar em fé e em esperança, projetar esperança no nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Agradeço ao Senhor, aleluia.